dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Afinando Saberes. Esse que é o primeiro podcast na história da FAP. Estamos aqui fazendo história. Uhul! Essa é a emoção de vocês, né? A empolgação. Esse é um projeto dentro da disciplina, projeto interdisciplinar, onde estão os professores Felipe Vieira e a professora Clara Jansen. E também estamos aqui numa parceria com a disciplina de Áudio e Mídia 2, comandada pelo professor Bernardo Grassi. Temos aqui presente o Ariel, atrás da câmera, a Isa, a Isadora, a Gabi. Né? Muito obrigado, gente, por estarem aqui com a gente nesse momento. Então, vamos nos apresentar um pouquinho. Meu nome é Henrique Lisboa. Eu estou devidamente desperiodizado e eu vou fazer essa piada todas as vezes, porque isso é muito valoroso, na verdade, né? E eu entrei na FAP em 2017, meu instrumento principal é o bandolim. Eu canto um pouco também, toco piano, pandeiro, gosto muito da percussão. E aqui à minha frente temos... Oi, eu sou a Débora, sou estudante do curso de licenciatura em música também. Eu toco violino, aqui na FAP passei por violão, piano, flauta doce, instrumentos de percussão também. Eu entrei em 2020, foi um ano atípico, a gente teve a pandemia, então foi uma semana de aula prática, depois 2 anos e meio, tudo online. Mas tô na reta final, tô no último ano, né? Ano de formatura e é isso. Importa não desistir. Eu sou a Gabriela, também sou do mesmo ano da Débora. Voz, violão, instrumentos de percussão. Aqui na FAP a gente tem muito contato. Flauta agora, tô me aventurando pelos sopros. E é isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Matheus Sugai. Sou pianista e violonista também. Entrei em 2017, no mesmo ano que o Henrique. Passamos por um momento conturbado aqui, que elas comentaram por cima. Bola pra frente, a vida que segue. E sou estudante de licenciatura, como todas elas e ele. E agora a gente vai conhecer o nosso primeiro entrevistado desse nosso primeiro podcast, como mencionou o querido Henrique, que vai conduzir uma apresentação um pouco peculiar. Surpresa aqui. Nós estamos aqui com o Alan, né? Seja muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado. Antes de passar a palavra, eu queria... Faço questão de ler o Lattes aqui dele, o texto biográfico que eu achei sensacional. Diz assim, no currículo Lattes: na verdade, gostaria de ser atacante do Flamengo, vocalista de uma banda bacana, daquelas inglesas metidas a cult, ou até mesmo um escritor famoso. Como não deu, resolveu se arriscar na arte do convencimento alheio, e foi dar aulas. Embora Walter Benjamin o tenha avisado de que convencer é infrutífero. Possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, em 2001, mestrado em 2004 e doutorado em 2009 em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem realizado pesquisas tendo como objeto a música popular, estudando a partir de uma articulação entre antropologia e história. Para compensar a frustração do Flamengo de ter preferido outros atacantes, começou a pesquisar futebol também. Sobretudo, a relação deste esporte com redes de produção comunitárias e com estruturas políticas. Também tem realizado pesquisas e estudos nas áreas de antropologia e literatura, teoria antropológica e história da antropologia. Não é muita coisa e nem é nada demais, mas ele garante que se diverte, que no fundo é o que importa. Apesar disso, ainda sonha, vez em quando, com a 9 do Mengão. Atualmente, tenta confundir as ideias de estudantes no curso de graduação em música popular e do mestrado em música na Universidade Estadual do Paraná. Tem conseguido confundir bastante os alunos aí, Alan? Eu acho que eu tenho feito um bom trabalho, assim, porque eu tenho a impressão que os meus alunos saem mais confusos do que esclarecidos das minhas disciplinas, assim. Excelente. Tem essa impressão, tem que perguntar pra eles, mas alguns saem assim com uma cara meio, né? E eu brinco que eu atualmente só dou aula pros calouros no bacharelado, porque os calouros acreditam no que eu falo, né? Quando é aluno do 4º ano já não acredita mais, já fica meio isso aí, né? É curioso isso, curioso. Pois é. Bom, e a gente vai poder dialogar um pouquinho com o professor Alan hoje no tópico aí da música popular e a relação da música popular com a política, né? Um tema super interessante, com base em um texto que ele nos enviou. Mas antes da gente entrar nesse tema principal,
a gente vai para o nosso bloco aí, nosso momento Paisagem Sonora Curitibana. Então a gente vai ouvir um trecho de uma paisagem captada pela Gabi, só ela sabe onde foi. E a gente vai tentar identificar elementos dessa paisagem para decidir aqui juntos que lugar é esse e ver se a gente consegue acertar. Afinem seus ouvidos. Tem uma música de fundo aí. Eu também ouvi um violino ali. Mas eu ia falar espero. Belas Artes, mas não. Eu ouvi uma flauta. Ou a cantina da FAP. violino. Eu acho que não é a cantina. Não fala ainda. Não. Fala aí. Eu tava pensando no conservatório. Pensem aí um no pouquinho. conservatório de MPB. Eu pensei nisso. Feirinha do Largo? Não. É assim, bem... Tinha um eco, assim, né? Tipo um lugar grande, De criança, teto também ouvi alto. uma Não, se não tivesse música, eu ia falar que era algum terminal de ônibus. É o que eu né? senti também. Pois é. Mas Posso revelar já? Peraí, Posso revelar? pessoal, vocês que ouviram aí, plateia, algum Sugestão. chute? Difícil? Eu achei. Essa tá Professor difícil. Bernardo? É público, muitas pessoas. Então, terminal. Violino de fundo. Era um violino ou uma flauta? Era um violino. Era um Ó, violino. louco. Olha Nossa, aí. tô muito mal. Pareceu Mi flauta. bemol. Tava tão convencido. Eu percebi. Qual terminal? Ali da Estação Central, ali ou na Praça Rui Barbosa, ou na Estação Central ali do... Longe. Nossa. Terminal do Pinheirinho. Não é sei. terminal, Diga lá. gente. Esse som foi gravado no Jardim Botânico. Olha. Mas em que parte? Você tem o jardim lá, tem a cúpula, onde fica a estufa lá. Na parte de trás você tem um jardim chamado 4 Estações. E tocam as 4 estações ali. Então, você tem plantas das estações. Sim. E conforme você vai andando por esse jardim, vai soando a Vivaldi 4 Estações. Olha Que legal. só. Nunca Que, fui por lá. sinal, tá fazendo esse ano 300 anos de sua composição. Então, é bem interessante fazer essa visita e ir lá conhecer um pouquinho esse espaço. Não era música ao vivo, então? Era uma Não é gravado. gravação. Ele fica tocando ali constantemente o repertório. Se o Vivaldi tivesse morado em Curitiba, ele só ia compor o inverno. Não Ele ia só ia ter... compor a estação chuvosa. Estação né? chuvosa. sem o Ia ser um sol. pouco confuso. Legal. Bom, gente, então agora sim, né, vamos ao nosso diálogo aqui, nossa troca de ideias. Então, o texto que o professor Alan nos enviou, assim, que já deu umas discussões, umas reflexões aqui na aula de ontem, foi ontem? Segunda-feira. Se chama Pump Up the Jam, Música Popular e Política. É um artigo dentro de um livro, né? Um livro organizado pelo professor André Egg, que também, né, trabalha aqui na FAP, pelo pesquisador Arthur Freitas e a Rosane Kaminski. O nome do livro é Arte e Política no Brasil, Modernidades. Então, assim, acho que eu não tenho nenhuma pergunta específica nesse momento, assim. Queria saber se meus colegas querem perguntar alguma coisa já, ou se... O que vocês acham? Eu acredito que o professor pode apresentar a ideia central Sim. pra gente entrar no debate. Então, essa é uma publicação coletiva que saiu em 2009, organizado são todos professores, né? O Arthur Freitas é professor do curso de Artes Visuais aqui da FAP, o professor André Egg é professor do Bacharelado em Música Popular e a professora Rosane Kaminski dá aula na Federal. E tanto o Arthur quanto a Rosane agora estão no mestrado em Artes Visuais, que vai abrir aqui na Unespa. E aí em 2009 eles organizaram essa 2011, eu acho, saiu em... Não, 2013, já estou perdido com as datas. 2013 eles publicaram essa coletânea pela Perspectiva, uma editora de São Paulo, e a ideia era fazer uma coletânea de textos sobre pesquisas na área de arte, né, no Brasil,
com vários pesquisadores e tendo como o guia, né, que une os artigos, essa relação entre diferentes artes e perspectivas políticas, né? Então eles me convidaram para escrever um artigo e eu escrevi o meu artigo, Pump Up the Jam. O Pump Up the Jam é a música, o famoso poperô, né? Que é uma música que todo mundo tem mais de 40 anos, que acho que só eu aqui, o Bernardo também vai lembrar. Nos anos 80 é uma música muito popular, assim, né? Tocava muito no rádio e eu escrevi esse texto pensando esse grande objeto que é a música popular e a ideia de política que a gente atrela a esse objeto. Então, algumas músicas são vistas como menos políticas, outras como mais políticas. E eu tento investigar um pouco, refletir um pouco sobre isso. Essa é a ideia do artigo. Então, eu tento apontar como... eu me pergunto por que a gente tende a ver... Eu peguei o Pump Up the Jam como um exemplo, né, da música pop dos anos 80, que em muitos textos sobre música popular, essa ideia de música pop é tratada como algo alienado. E aí eu me pergunto, será que é alienado mesmo? Né? Então, ou talvez essa música pop nos convide a pensar outras ideias do que é do que é ser político, né? Outros conceitos de política. Em relação a isso que você está falando, professor, eu, antes de ler o seu artigo, muito interessante, inclusive, parabéns, percebi que eu mesmo, sem notar, a gente pensa, a música política tem que é o texto, é a letra, né? Sim. E, na verdade, talvez essa seja a forma mais explícita, mas como você menciona muito bem em vários pontos do texto, existem outras formas estritamente musicais, usando o texto, ou às vezes não, a dança. Sim. De fazer essa demonstração de politicidade ou instrução em relação à política. Se você puder lucubrar um pouquinho para o público até. Claro. Eu, quando li, fiquei, nossa, surpreso. Eu posso usar a dança de uma forma, ou a forma, ou determinados ritmos. Daí engloba até várias outras coisas, se quiser discorrer um pouco mais sobre as questões de hibridização e tudo mais. É que a ideia do texto é um pouco redefinir essa ideia de política, né? Política é estar no mundo. Então, o jeito que a gente se veste a política, o jeito, né, a gente se apresenta para o mundo, se coloca no mundo, né, a gente quer aparecer para as outras pessoas e em todo tempo, né? Então, vocês, né, super jovens, tal, vocês vêm para a faculdade, vocês querem estar integrados dentro do grupo de estudantes. Então, isso é ser político, né? Então, o meu texto chama atenção exatamente para isso, política, porque geralmente quando a gente fala de política, a gente pensa no poder. Mas não é esse o sentido, né? O sentido é você estar no mundo. E você pode estar no mundo, usar a música para estar no mundo de várias formas. A letra da música é uma forma muito, muito específica, é um plano interessante que, para alguns repertórios que eu cito no texto, como, por exemplo, a música folk dos anos 60, Bob Dylan, a canção de protesto, Geraldo Vandré, Chico Buarque, a letra é muito importante. Mas existem outras dimensões do fazer musical que também são maneiras de estar no mundo, né? A dança, por exemplo, é uma delas. Então, dançar na esfera pública é um jeito de fazer política, né? Então, de repente, o Pump Up the Jam se popularizou assim, você via pessoas pobres dançando, né? E é um jeito de estar no mundo, né? É um jeito de estar no mundo. Enquanto eu li, eu pensava nessa ideia de determinados gêneros serem indissociáveis da sua dança. Sim. Como, por exemplo, você vai num forró, você vai é um evento onde a música faz parte, mas tem outros elementos, tanto visuais, que você está só ouvindo ali, você está se envolvendo, interagindo com outras pessoas. Mas é algo que me incomoda bastante, e acho que daí entra a questão da letra. Por exemplo, quando você tá numa festa, num baile, que seja, qualquer coisa assim, e toca determinada música. E é algo que aconteceu comigo várias vezes, é uma música que às vezes fala de coisas que não são tão positivas ou boas, e as pessoas estão dançando. E é como se você não estivesse escutando, você está envolvido só naquele contexto ali, e daí a pessoa fala a seguinte frase: mas não é uma música para você pensar, é uma música para você dançar. Você está dissociando uma da outra.
Mas é algo muito interessante que a gente não pensa. Essa música é pra dançar, não é pra você pensar, não é pra você ouvir, é só pra você curtir, estar ali naquele momento, vivendo. Eu acho bem. Você cita no texto, você falou agora também na questão da canção de protesto, né? Trazendo um pouco do contexto brasileiro, assim. E nessa época, assim, uma coisa que me marcou muito quando eu tive contato foi ali a questão dos festivais de música popular, né? E aquele discurso enraivecido do Caetano Veloso em É Proibido Proibir, né? Que você consegue ouvir no YouTube, assim. Sobre essa questão de haver uma cobrança de um público sobre o artista para que a música dele seja explicitamente de conteúdo político, né, politizado, né, quando na verdade eles estavam ali com a Tropicália sendo políticos de várias formas, né, com toda a estética das roupas, da música em si, né, da maneira de ser, de se colocar, como você colocou esse Desculpa ponto, interromper, o Bob Dylan também, o professor cita no texto, sofreu com o mesmo, talvez, não quero parecer ofensivo, né? A mesma cobrança do público, né, sendo que o artista estava tão avançado no comportamento que o público travado ali, às vezes não consegue entender, né, de certa forma. E recomendo até, quem não ouviu ainda esse discurso, é um pouco engraçado, talvez, hoje em dia a gente vê, né, porque ele tava muito bravo, assim, né, vocês não estão entendendo nada, né. Eu brinco que essa é a frase que a gente tem que dizer quando a gente vai defender TCC, mestrado, você vira a mesa e fala pra vocês não estão entendendo nada. Boa. Legal. O tropicalismo, acho que ele sintetiza muito bem isso, né? O tropicalismo, ele chama atenção para outros planos da canção, né? O plano do comportamento. Porque o rock, de um modo geral, o rock é um gênero que fez, né? O próprio Caetano Veloso, numa entrevista certa vez, chamava atenção para isso. Musicalmente, o rock não tem nada de muito novo. O que é novo no rock? É a atitude. É o comportamento, e música é atitude também. É isso, e não é só, música não é só o som. Esse é um ponto que os músicos, quando a gente estuda instrumento, a gente tende a perder um pouco essa dimensão. A música não se reduz ao som. Eu já fui num forró uma vez e convidaram para ir ao palco, na bateria, um dos melhores bateristas do mundo, assim, que acompanhava o Hermeto uma época, acompanhou vários, Desmonte, acompanhou muita gente. E ele estragou o forró. Porque ele era um músico excelente, só que ele começou a quebrar de um jeito, tocar. E a gente só queria dançar. Entendeu? A gente não quer ver o músico, né? Só que é um músico de jazz e ele não foi legal. A plateia parou de dançar e ficou olhando para ele, né? Ou seja, naquele contexto, você vai no, né? A gente vai em show, às vezes, a gente não quer ver se o guitarrista sabe fazer. Não, a gente quer estar com os amigos, né? Você vai no show da Pedreira, você vai em bando, né? Ninguém vai no show da Pedreira sozinho, né? Você vai em bando, né? Começa assim. Aí você bebe uma cerveja, você tá ali, você paquera, e a música rolando. Diferente quando você vai num concerto né, da orquestra sinfônica, você quer ver. Então, cada gênero musical vai ter os seus valores. E o rock tem essa questão do comportamento. Então, o comportamento, no caso do rock, é político, né? E aí, figuras importantes. E o tropicalismo, acho que o Caetano, o Gil, todos eles perceberam isso muito bem. E eles trouxeram isso para a música brasileira, né? Então, acho que tudo que eu fiz no texto, de alguma forma, foi botar no papel o que eu aprendi pelo tropicalismo, ouvindo Caetano, Gil, Tom Zé, Jardim Macalé, esses grandes artistas. Grandes nomes, né? Não sei até que ponto as gerações atuais têm conhecimento da importância disso para a formação do país. Perdão, chegar um pouquinho mais perto aqui. Desculpe, pessoal, é meu primeiro podcast, então estou aprendendo também. Mas bem, eu só comentei que talvez as gerações mais novas, não sei, o professor concorda comigo? Às vezes algumas pessoas de menos de 20 anos, às vezes, choram um pouco para dizer, nem sabem quem é o Caetano Veloso. Ou o Gilberto Gil. Eu não sei, eu acho que eles são muito conhecidos, eu acho que até tem um sentido contrário, né? No caso, o Caetano, Gil, Chico, todos esses músicos fazem parte desse pacote, né? Esse gênero musical, né, que a gente chama de MPB, que tem uma importância central na história brasileira dos últimos 60 anos, desde os anos 60. Né? Mas a MPB se institucionalizou, ela virou uma instituição. Sim. Instituição significa poder.
Então esses músicos, eles viraram a referência da boa música. Eu acho que isso tem um efeito, né? Porque vocês, por exemplo, entram na faculdade de música, a MPB aparece como a boa música, a música... Então, geralmente, entra um aluno que gosta mais de rap, gosta de funk. Poxa, mas eu não posso falar disso aqui na faculdade de música, porque a boa música é MPB. Eu tenho que gostar de Tom Jobim, eu tenho que gostar do Chico. E às vezes eu gosto, né, do som da Anitta, eu gosto do som... Então, complicado você dizer aqui que você não gosta do som do Hermeto, né? pois porque vira uma hierarquia, mas isso é um perigo para uma faculdade de música. Eu acho que a faculdade de música ela tem que ficar atenta de que a gente tem que não tenha, claro, todo mundo tem o seu gosto musical, isso é importante. Isso tem coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto, né? Mas na hora de você construir um curso de música, eu acho que o fundamental é desenvolver a potencialidade das pessoas, né? Chamar a atenção dos alunos, os professores, que todos os gêneros musicais, todos, do jazz ao funk carioca, o pagode, o fandango do Paraná, né? A música gospel, que é algo que cresceu muito e tem muita gente que toca, tem excelentes músicos também, né? As pessoas estão fazendo essa música e a gente tem que estar com os ouvidos abertos, né? Tentando entender, claro, cada gênero, né? No seu contexto, né? Tentando entender quais são os valores, o que está em jogo naquela música. Então, é um exercício que eu faço. Eu vou num forró, o que está em jogo aqui? Eu vou num concerto da orquestra, o que está em jogo? Eu gosto de jazz, gosto do mundo, né? Vou num bar de jazz, o que está em jogo? Pô, tá em jogo aqui é o músico mostrar que ele sabe. Aí sim, aí eu vou ver o cara improvisar, pô, isso é bom. Mas às vezes eu vou ver uma bandinha punk tocar cover do Ramones, né? Nenhuma música tem mais de 1 minuto, né? Então não quero ver a técnica, eu quero me divertir de uma outra forma. Então ficar atento com isso, eu acho que é um pouco o que o meu texto chama a atenção, né? Posso? Pode, que tem uma coisa que tem permeado minhas reflexões nos últimos tempos, principalmente com movimentação do movimento estudantil e relação com outros cursos de arte, né? E eu tenho ouvido muito, assim, de pessoas do curso e de fora do curso de música, que o pessoal da música é muito apolítico, assim, né? Não gosta de se envolver, não gosta de se pronunciar, não gosta de estar, enfim, né, se posicionando politicamente. E aí, lendo o seu texto, eu fiquei pensando nisso, assim, também, né? Até que ponto essa visão mais restrita do que é política, e até que ponto, de fato, o pessoal, os estudantes, né, do curso de música, assim, não querem refletir sobre isso ou se posicionar, né? O que o professor... Eu acho que isso tem a ver com o que a gente fez com a música. Tem a ver com a ideia que a gente tem de música. Música, ela é das artes todas, ela é uma das mais... Ela é uma das mais especiais, porque a música ela não tem suporte material. Ela não tem, né? É o grande mistério, gente. Vocês querem ver os psicólogos, por exemplo, o que faz a gente gostar de uma música? É uma combinação de sons né? E como é que você explica esse fenômeno, né? Então, tem muitos psicólogos que trabalham com cognição, eles explicam a relação que a gente tem com a pintura, com a escultura, mas com a música é mais complicada, porque não tem suporte. Então, a música é algo que meio que está... isso é do mundo moderno, né? Dos últimos 250 anos no Ocidente, né? A música, ela meio que passou por um processo de purificação. O que vale é o som. Tem 2 livros sensacionais para ler sobre isso. Um livro muito legal, chamado O Triunfo da Música, de um jornalista inglês chamado Tim Blenheim, né? O Tim Blenheim escreveu mostrando exatamente isso. Como é que a música foi alçada a arte mais importante dos últimos, né, do mundo moderno. Olha o quanto que a gente ouve de música. A gente é cercado de música num grau, né? E esse é um livro legal de ler. E o outro é um livro que todas as disciplinas
de humanas e música usam, que é o livro do Norbert Elias, sobre o Mozart. E o que ele mostra lá? A autonomia da música. Então a música é algo que, olha só, a autonomia da música. Autonomia em relação ao quê? À vida. Então a música é algo que tende a nos tirar da vida, assim, né? Eu acho que o esforço é olhar para a música, ouvir música, tentando se conectar com as pessoas, né? De se colocar. Então, eu acho que o que faz os músicos parecerem é porque quando você estuda música, estudar música de alguma forma te tira, né, do mundo. Assim. Quanto mais você pratica o instrumento, né, você mergulha naquilo ali e você tende a ficar um pouco distanciado. Mas eu acho que você tem que fazer os dois movimentos, né? O outro movimento é ouvir a sua música, praticar a sua música em conexão, né? Prestando atenção do contexto, aonde que você vai tocar, prestando atenção, né? Na forma como essa música se coloca no mundo, né? Essa é a dificuldade. Não tem uma receita, mas é difícil. Sim. Mais uma vez, me sinto como um aluno seu agora, confundido devidamente. Não sei, com dúvidas. Essa era a ideia. Vir acho que aqui e confundi-los. Temos um tempo para mais uma pergunta. Mais uma. Deixa eu fazer então uma conexão com o texto quando ele refere a música popular dançante. Sim. E nas atualidades o que a gente tem bastante são músicas curtas para TikTok. E essa conexão de, às vezes, nós não valorizarmos esse tipo de música e tirarmos totalmente uma ideia política sobre isso. Porque é a música que os nossos alunos consomem, é a música que os adolescentes consomem, é a música que está na mídia. Então, talvez as dancinhas de TikTok atualmente seriam o nosso escape do dance pop. Eu acho que é bem lembrado, né? Quando eu escrevi esse texto, eu escrevi isso em 2011, 2012, a internet no Brasil, 2005, não, antes, mas YouTube, por exemplo, chega em 2005. Então, 2011, 2012, a gente já estava tendo uma ideia, mas não tinha TikTok ainda, né? Não tinha nem Spotify. Então, outro universo, né? Eu acho que então, o que eu vou falar agora é uma ideia, né? Eu concordo contigo que o TikTok, essa relação que as pessoas têm com a música no TikTok é uma relação muito fragmentária. O que me preocupa nas redes sociais é a experiência musical, que a gente acaba não é perdendo, mas eu acho que acaba a internet ela ela fragmenta as experiências. Então eu sempre falo para os alunos assim, você ir num show de uma banda de heavy metal e sentir aquele peso sonoro, a experiência do peso sonoro, uma bateria de escola de samba ao vivo, uma banda de heavy metal, uma orquestra tocando Mahler, o peso, a experiência. Então eu pergunto para vocês, qual a experiência que vocês têm do peso? Qual a experiência de ouvir uma peça do Steve Reich, que é um compositor norte-americano, de uma hora de repetição? A gente perde essas experiências um pouco. O mundo moderno, ele é avesso. Então eu acho que eu concordo contigo que o que a música pop nos anos 80 ela era acusada era exatamente disso. A gente não conseguia ver política ali, ou ela era considerada alienada porque ela era uma música que as pessoas só consumiam. Né? Uhum. E eu chamo a atenção no texto que não, olha, mesmo sendo consumida, tem valores agregados ali. O TikTok também tem. Então, é possível ver... no começo desse ano, estava rolando um movimento, eu vi na internet, de garotas iranianas usando TikTok para vincular danças. Gente, essas garotas podiam ser presas, talvez tenham sido presas, usando o TikTok. Ou seja, o TikTok pode ser muito político. Né? E aquela 10 segundos de dancinha, só que no Irã. Que é proibido, e as meninas, né? E de certa forma são 10 segundos em vídeo, mas que podem ter sido 1 hora de um corpo em movimento, em experiência artística, né? De novo, aí é o contexto. Não é só o TikTok, é o TikTok no Irã.
que aí ganha um outro significado. Então, sempre falo, não é... A música em si é sempre para quem, onde que ela tá, essa música. Uma coisa é o TikTok aqui para nós, a outra é para as garotas iranianas. Total. Bom, gente, o papo tá excelente, assim, mas nosso tempo realmente chegou ao limite. Muito obrigado, Alan. Eu Muito que agradeço a mesmo. oportunidade, parabenizo vocês pela iniciativa belíssima. Eu espero que o podcast vingue e que seja um projeto com grande longevidade. Muito legal isso aqui que vocês estão fazendo. Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Obrigado. professor. A gente vai divulgar aí bastante, né? Fiquem ligados, por favor, acompanhem as redes aí, o site da FAP, o Instagram, enfim, todas as formas de divulgação a gente vai estar mandando quando for sair os próximos episódios. Inclusive, semana que vem a gente vai poder ter um diálogo com o pesquisador Carlos Cater, vai ser excelente também, espero que todos consigam assistir. Muito obrigado, gente. E é isso. É isso. Uhul.